Olá, turma do nono ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula anterior, nós estudamos sobre duas teorias acerca da origem da vida no nosso planeta, né? A teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre o evolucionismo, partindo da teoria do lamarckismo, que é uma ideia defendida pelo cientista Jean-Baptiste Lamarck, em que ele defende a ideia do evolucionismo e, para isso, ele apresenta argumentos consistentes. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de adaptação. Uma espécie adaptada apresenta características como o formato do corpo, hábitos alimentares, comportamentos, ou seja, essas características favorecem a sua sobrevivência e reprodução no ambiente em que vivem. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que, de acordo com a teoria do evolucionismo, a ideia de adaptação, aquela espécie que consegue se adaptar ao ambiente, ela consegue sobreviver e gerar descendentes e assim dar continuidade à espécie. Aqueles que não conseguem se adaptar deixam de existir. Um exemplo de seres vivos que conseguem se adaptar ao ambiente, vou pegar algo aqui da nossa realidade. Os cactos, eles conseguem se adaptar muito bem a ambientes secos, desérticos, como o nosso bioma, a caatinga. Tem características que favorecem a sua sobrevivência nesse bioma. É importante destacar que, segundo a teoria moderna do evolucionismo, os seres vivos eles não podem criar, entre aspas, adaptações e modificar seu corpo conforme a necessidade. Essas adaptações levam milhares de anos para ocorrer, certo? E essas características adquiridas, como cicatrizes ou perda de membros, não são passadas de geração a geração. As únicas características que são passadas de geração a geração são as características genéticas, ou seja, as características que são determinadas pelos genes do indivíduo e não por fatores ambientais. E aí nós vamos agora ver o lamarckismo. Como eu havia dito a vocês no início do vídeo, o lamarckismo é uma teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck, por isso o nome lamarckismo. Em meio a uma sociedade na qual predominava a corrente fixista, que é a do criacionismo, o francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma teoria para explicar o processo de evolução por meio da adaptação. E essa teoria baseava-se na ideia do uso e desuso. Como assim? Essa teoria, em que se baseava na ideia do uso e desuso, era da seguinte forma: um órgão que não é usado pelo ser vivo perde sua função e, por isso, atrofia-se, tende a desaparecer. E que não é algo que acontece de uma hora para outra, não. Milhões e milhões de anos. Enquanto o outro, usado constantemente, desenvolve-se. A exemplo, ele colocou, até no material de estudo que eu vou deixar aí para vocês, tem essa imagem. Ele explica em relação ao pescoço das girafas. Na teoria de Lamarck, nem todas as girafas não tinham o pescoço tão comprido quanto as espécies atuais. Mas, devido a estarem em um ambiente em que, para conseguir comida, elas precisavam esticar o pescoço, esse órgão, no caso o pescoço das girafas, foi se exercitando e foi se alongando cada vez mais. E as girafas com o pescoço mais longo, iam conseguindo se manter, iam conseguindo sobreviver e ia passando essas características para os seus descendentes. Houve outros teóricos também que propuseram explicações para a teoria do evolucionismo, mas Lamarck saiu à frente por conta dos seus argumentos. Ele dizia o seguinte, que todos os seres vivos começam como organismos simples e progridem ao longo do tempo, tornando-se mais complexos e perfeitos. Essa é a teoria do evolucionismo e esse é um dos pontos defendidos por Lamarck. O segundo ponto é que os seres vivos passam por mudanças corpóreas, ou seja, referente ao seu corpo,
para adaptar-se ao ambiente em que vivem. E, entre outras características evolutivas, poderia ocorrer em situações parecidas, como o exemplo da girafa, com outros animais, com outras espécies. Além de Lamarck, outros estudiosos também se dedicaram a pesquisar e a coletar informações acerca da teoria do evolucionismo. Um deles foi Charles Darwin. Ele, em uma viagem, que ficou muito conhecida, porque nessa viagem ele coletou muitas informações acerca da biodiversidade de um determinado local, que foi as Ilhas Galápagos, e em especial ele observou o bico das aves. Vou deixar aí no material de estudo para vocês um texto que fala sobre a viagem de Darwin. Leio que vai ter questões na atividade avaliativa. Outro ponto da teoria do evolucionismo é o processo de seleção natural. O que é esse processo de seleção natural? A natureza ela seleciona, ou seja, favorece quem tem mais chances de sobreviver, deixa descendentes, e assim garantir a continuidade da espécie mais adaptada. E esta é a base do conceito de seleção natural. Os organismos com características que os tornam mais adaptados a determinado ambiente têm mais chances de chegar à fase adulta e deixar descendentes. Dessa forma, essas características estarão presentes nas novas gerações e tendem a serem preservadas na espécie, tá? Lembrando que já as características desvantajosas à vida em determinado ambiente tendem a ser eliminadas e, por consequência, a morte desses seres que apresentam essas características desvantajosas. Deixarei o material de estudo, como eu havia dito anteriormente. Vocês precisam fazer a leitura do material e consultar esse material na hora de fazer a atividade avaliativa. Assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês devem assistir o vídeo 2, depois realizar a leitura, o estudo do material disponibilizado, tá? E esse material poderá servir de consulta na hora de fazer a atividade avaliativa, tá bem? Realizem a atividade. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. E eu quero que você, aluno do nono ano, elabore suas respostas. Nada de correr na internet para pegar a resposta pronta, tá? Tchau, tchau, turma. Até a próxima aula.